A história do Minotauro começa muito antes do monstro existir, quando os deuses decidiram punir a arrogância humana de forma lenta, cruel e irreversível. O rei Minos, governante de Creta, pediu aos deuses um sinal divino para legitimar seu poder absoluto sobre a ilha e seu povo. Como resposta, Poseidon enviou um touro branco colossal, belo e sagrado, que deveria ser sacrificado em honra ao deus do mar. Encantado pela aparência do animal e movido pela ambição, Minos desobedeceu à ordem divina e poupou o touro, oferecendo outro em seu lugar. Esse ato de desafio não passou despercebido, e os deuses decidiram que o castigo não seria imediato, mas algo que corroeria a família real por dentro. Poseidon então lançou uma maldição silenciosa sobre Pasífae, esposa de Minos, despertando nela um desejo incontrolável pelo touro sagrado. Consumida por essa obsessão imposta pelos deuses, Pasífae buscou a ajuda daquele que dominava os segredos da engenharia e da criação. Esse homem era Dédalo, um gênio condenado a servir reis e sobreviver às consequências de suas próprias invenções. Dédalo criou uma engenhosa estrutura em forma de vaca para que Pasífae pudesse satisfazer o desejo imposto pelos deuses, selando assim uma tragédia irreversível. Desse ato nasceu uma criatura que jamais deveria existir, metade homem, metade touro, não como punição ao recém-nascido, mas como prova viva do castigo divino. Antes de continuar essa história sombria, se inscreva no canal para não perder nenhuma das verdades ocultas da mitologia antiga que quase nunca são contadas. A criatura recebeu o nome de Minotauro, mas esse nome nunca foi uma escolha sua, e sim um rótulo que apagou qualquer vestígio de humanidade que pudesse existir nele. Desde o nascimento, o Minotauro foi rejeitado, não por seus atos, mas por sua aparência, sendo tratado como um erro que precisava ser escondido. Embora possuísse corpo de touro, o Minotauro tinha mente humana, capaz de sentir medo, confusão e dor diante da rejeição absoluta. Minos, envergonhado e aterrorizado com a criatura que simbolizava sua desobediência aos deuses, decidiu que o filho jamais deveria ser visto pelo mundo. Para isso, ordenou que Dédalo criasse uma prisão impossível de escapar, um lugar onde o Minotauro pudesse existir sem jamais ser aceito. Assim nasceu o Labirinto de Creta, uma construção viva, cheia de corredores intermináveis, curvas falsas e caminhos sem saída. O labirinto não foi feito apenas para conter o Minotauro, mas para desorientá-lo, enlouquecê-lo e fazê-lo esquecer qualquer noção de tempo ou esperança. Ali, a criatura foi abandonada, alimentada apenas o suficiente para sobreviver, privada de afeto, linguagem e qualquer contato humano. Com o passar dos anos, o isolamento transformou o medo em fúria, e a fúria em instinto, não por natureza, mas por sobrevivência. O Minotauro não nasceu violento, ele foi moldado pela solidão, pelo abandono e pela crueldade de um castigo que nunca foi direcionado a ele. Para manter o Minotauro vivo e o castigo ativo, Minos impôs a Atenas um tributo cruel, exigindo o envio regular de jovens para dentro do labirinto. Esses jovens não eram oferecidos como sacrifício religioso, mas lançados como presas em um jogo de poder e medo entre reinos. O Minotauro passou a ser visto como um devorador de homens, mas ninguém mencionava que ele nunca escolheu esse destino. Privado de qualquer outro alimento e isolado por anos, a criatura passou a agir por instinto, não por maldade. Cada vida perdida no labirinto reforçava a imagem do monstro, enquanto apagava a responsabilidade dos reis e dos deuses. Com o tempo, o labirinto se tornou um símbolo de terror, mas também uma prisão de culpa coletiva, onde todos fingiam não ver a origem da tragédia. Atenas, desesperada para encerrar o tributo, enviou um herói para enfrentar a criatura, alguém destinado à glória eterna. Esse herói era Teseu, cuja missão não era compreender, mas matar aquilo que simbolizava vergonha e medo. Ao entrar no labirinto, Teseu não encontrou um monstro irracional, mas uma criatura exausta, marcada por anos de abandono. Se essa história está mudando a forma como você enxerga o Minotauro, se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos as versões da mitologia que quase nunca são contadas. Teseu contou com a ajuda de Ariadne, que lhe ofereceu o fio que permitiria escapar do labirinto após cumprir sua missão.
O fio de Ariadne não foi apenas uma ferramenta, mas o símbolo de que alguém, pela primeira vez, teve piedade da tragédia que se escondia naquele lugar. Quando Teseu finalmente encontrou o Minotauro, o confronto não foi glorioso, mas silencioso e brutal. A criatura lutou não para dominar, mas para sobreviver, defendendo o único espaço que conhecia como lar. Teseu venceu, e com a morte do Minotauro, o labirinto perdeu sua razão de existir, tornando-se apenas um monumento à crueldade humana. A vitória do herói foi celebrada, enquanto ninguém chorou pela criatura que nunca teve escolha. Com o passar dos séculos, o Minotauro foi lembrado apenas como um monstro vencido pela coragem. Mas os mitos revelam algo mais profundo, uma história sobre culpa, punição e sofrimento imposto a um inocente. O verdadeiro horror não era o Minotauro, mas o sistema que o criou, o prendeu e o condenou ao esquecimento. Assim, o Minotauro não foi criado para destruir, mas criado para sofrer, carregando o peso dos erros de reis e deuses até o fim.